dia, boa tarde, boa noite e quiçá boa madrugada, dependendo do horário que você esteja nesse vídeo. Está começando o primeiro Um Psicólogo e um Filme. Vamos falar sobre o filme Fuja, da Netflix. Esse é um filme agora de 2021 com a fantástica Laura Paulson. Como sempre, ela dando um show de atuação. Ela é fantástica em qualquer papel que botam ela. Em filmes de drama, então ela tem um impacto muito grande. Ela consegue passar a veracidade das personagens dela. Isso aí eu acho fantástico mesmo. E esse filme me foi recomendado pela minha amiga Maria do Carmo. Inclusive esse vídeo é para você, Maria do Carmo, que me pediu para fazer essa análise, me pediu para assistir o filme, e eu digo que eu achei o filme fantástico. A fotografia do filme é muito boa, na minha opinião, uma fotografia mais escura. Isso para mim passa essa sensação mais de isolamento mesmo, sabe, de cárcere, essa sensação mais fechada, avisando que o vídeo aqui vai ter spoilers do filme. Se você não tem problema, assista logo a análise. Se você tem problemas, assista primeiro o filme e depois venha assistir a nossa análise aqui, tá certo? E o filme trata de uma mulher que teve a sua filha, porém a filha morre 2h30, eu acho, 2h05, eu não lembro, mas é 2 horas e alguma coisa. Ela morre e essa mãe entra num processo de luto. E agora já vai começar os spoilers. Ela sequestra uma criança, que é a personagem da Chloe, que é a filha dela no filme, que logo no começo a gente não sabe que é sequestrada. E ela envenena essa criança durante toda a sua vida. Toda a sua vida essa menina é envenenada, para ela ter problemas como asma, paralisia, diabetes. Então ela fica restrita à sua casa, ela fica restrita ao ensino domiciliar, para que justamente ela não saia de casa, não conheça esse mundo. Então a gente pode trazer aí duas questões principais nesse filme, que é a questão do luto e a questão dos pensamentos e atitudes obsessivas e possessivas. Começando que, como eu falei, né, essa fotografia que é mais escura, ela traz na Chloe, sempre os ângulos de câmera são sempre muito perto, sabe? E isso dá uma sensação claustrofóbica, uma sensação de você também estar preso junto com aquela personagem, onde você não está vendo os arredores, sabe? Como você não está vendo os arredores, você então tem aquela sensação de que você também está preso junto com a personagem. Então eu achei fantástico esse esquema visual que utilizaram, enquanto com a personagem da mãe, ela está sempre em lugares mais abertos, o ângulo é mais aberto quando a mãe aparece, então dá essa sensação de liberdade maior da mãe, enquanto a liberdade é menor na filha. Então isso aí eu gostei bastante desse lance que fizeram com esse jogo de imagens. Também há muita rima visual, constantemente você vê cenas muito parecidas com uma e com outra, e aí você pode fazer comparações, como no momento do sótão, que você vê ela descendo. Inclusive em alguns dos posters do filme, a Chloe no topo da escada do sótão, e durante o filme você vê a mãe descendo direto ali. Então tem essa rima visual, eu achei muito bom, porque faz com que você faça comparações entre a situação das personagens, que nem sequer perceber. Mas agora trazendo essas considerações, indo direto para a análise do filme. A personagem da mãe, ela passa pelo processo de luto. Porém, o luto dela é incompleto. No final do filme, nós vemos alguns momentos de flashback para entender o que aconteceu. Coisa que eu até achei desnecessário, porque por si só o filme já deixa claro que ela sequestrou a menina. Mas eles resolveram usar esse recurso, que na minha opinião é chamar o telespectador de burro. É um recurso muito porco às vezes, e eu não gosto muito não. Porque eu já tinha entendido que ela tinha sido sequestrada. Mas o que nós podemos observar é o seguinte: o luto, ele tem 5 estágios. A negação e o isolamento, que é justamente quando você nega a perda do objeto. Quando eu estou falando aqui objeto, gente, eu não quero falar no sentido de que nós temos pessoas como uma forma de tratar somente de objeto, não, tá certo? Eu falo objeto que é no sentido mesmo que nós tratamos na psicanálise, na psicologia, que é tudo aquilo onde nós direcionamos o nosso afeto.
Porque o luto, ele pode ser da mudança de uma casa, a perca, ou a mudança de um emprego, o fim de um relacionamento e, consequentemente, também a morte. Aqui nós sempre direcionamos o luto em relação à morte, mas ele é muito mais amplo do que isso. Nesse caso foi a morte. Então, a negação da perda desse objeto leva ao isolamento. A pessoa se isola, não aceita a perda do objeto, e nós podemos ver isso na mãe. Quando tem o flashback, a gente vê que ela não aceita a perda da filha, que ela está mais isolada quando ela está ali na enfermaria neonatal olhando os bebês. Então tá tipo uma negação, como se ela esperasse que a filha dela voltasse, entendeu? Que a filha dela voltasse para aquele berçário lá. E consequentemente, lógico, a raiva que você vê na expressão dela, que o sentimento de perda também está envolto nessa raiva, que é a consequência da perda mesmo. Nós sentimos raiva quando perdemos algo ao qual nós amamos, e aí ao qual nós criamos expectativas, nós criamos fantasias, idealizações e etc. E ela fica lá como se esperasse que a filha retornasse. É quando chega a bebê, a Chloe. E é justamente nessa fase, que seria a fase da barganha, que é depois da raiva, é como se ela, eu entendi mais ou menos assim, é como se essa negação, ela tivesse conversado a fase da negação, tivesse conversado com a fase da barganha, e ela tivesse barganhado consigo mesma de que ela teria sim a sua filha, e que ela não perderia novamente a sua filha, que é justamente quando ela sequestra a Chloe. E aí ela não vai para as outras etapas do luto, como eu falei, que são 5, né? Que seria justamente depois a depressão, que é quando a gente está muito triste, que é aquele sentimento de tristeza, de isolação, e depois é a aceitação, que é quando a gente aceita o luto, dói, mas dói menos, nós temos consciência da perca que nós tivemos. Então, ela não chega nessas fases. É como se a barganha dela fosse com o sequestro, e ela sequestra essa filha. E agora vem o interessante, né? Ela adoece a filha para a filha permanecer dentro da casa dela, para a filha não conhecer o mundo exterior. E aí a gente vem a questão dos pensamentos obsessivos e possessivos. Obsessivos por quê? Porque ela passa a ter uma obsessão doentia de não perder a filha. Assim, esta minha segunda filha vai ser a minha primeira filha, e eu não irei perdê-la como eu já perdi uma vez. E aí vem os pensamentos obsessivos. E ela nutre esses pensamentos obsessivos através do ato, do adoecimento da menina, para que a menina seja sempre dela. Porque nós vamos para os atos obsessivos, que ela é minha filha, ela pertence a mim. Como ela é de meu pertencimento, eu que tenho que cuidar dela. Inclusive, ela até coloca que na reunião de pais lá, que é tipo uma terapia em grupo, ela diz que ela viveu para a filha, que a filha vai entrar agora na universidade, está tentando entrar na universidade, que ela viveu para a filha, que todos esses anos ela não teve um relacionamento com ninguém, ela não saiu para nenhum canto, ela não viveu a vida dela só dedicada à filha, que no caso é cadeirante. E quando alguém tenta questionar por ela ser cadeirante, ela diz que ela é forte, que ela é isso, eu sou a melhor pessoa que conheço minha filha, blá, 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 blá. Ou seja, ela defende a filha porque é a sua posse. Mas aí também nós vemos um movimento muito narcisista dela, que ela não quer perder o objeto. Esse vazio que ficou com a perca do primeiro objeto, que era a filha, ela não quer perder. Então ela reproduz esse ato de violência, que é o sequestro e também o cárcere privado, que depois nós descobrimos que a filha passou na universidade, mas ela não permite que a filha vá para lá. Quando a filha descobre que ela está sendo mantida em cárcere privado, que está tomando medicações que deixam ela num estado de deficiente, então ela começa de fato a aprisionar a filha e tratá-la como um animal, mata até o carteiro da cidade. Então você vê que aí ela perdeu de vez a noção. Se ela já não tinha muita noção da realidade dos atos dela, agora eles foram completamente perdidos. Porque um obsessivo, um compulsivo, um possessivo, quando ele perde o controle dos seus atos, ele também
perde toda essa racionalização estratégica que ele tem. Que no caso ela manteve ali a filha no cárcere por anos e anos e anos e anos. O horário da filha comer, tudo era ela que dava. Então quando ela perde esse controle, ela perde também um controle de racionalizar como, e agora vai ficar contraditório, como manter o controle. Ela perde isso nesse momento. Então ela surta. Porque o compulsivo, obsessivo, possessivo, ele não suporta não ter o controle sobre o objeto desejado, sobre o objeto de posse. Quando esse objeto lhe é tirado, que de certa forma foi tirado quando ela descobre a verdade, então a pessoa surta. Surta porque nada mais está ao seu controle. E aí a gente descobre que ela colocava thinner no chocolate da filha. Ela induziu aos altos índices glicêmicos da filha. Ela dava medicamento de animais para que a filha não pudesse andar, perdesse o controle das pernas. E com isso, nós podemos ver já traços de perversidade da personagem. Ou seja, a personagem ela tem traços perversos, porque ela está torturando uma pessoa em seu bel prazer. Bel prazer porque ela gosta de torturar? Não necessariamente, mas porque ela está suprindo a sua falta. Obsessivamente, ela está suprindo o seu desejo de maternagem. Porque agora ela de fato é mãe. E ela não vai largar o osso de forma nenhuma. Ela não vai deixar de ser mãe de forma nenhuma. Aconteça o que acontecer. E é quando a filha tenta o suicídio, vai para o hospital e culmina com ela levando um tiro, caindo das escadas lá do hospital. E a filha vai para a reabilitação, passa a ser médica, a criar próteses para pessoas deficientes. E o final do filme é bem... Ela vai visitar a mãe no hospital. E ela começa a contar a nova vida dela, a vida com a nova família, que na verdade é a verdadeira família e tal. E ela dizendo que vai ficar tudo bem, falando sobre as próteses, como ela está ajudando as pessoas e etc. Então você olha assim e diz, nossa, que resolução linda, que coisa fantástica, né? Ela está sendo resiliente com a mãe que fez isso com ela. Mas aí você descobre que não. Ela leva a medicação que a mãe dava para ela, ela leva para a mãe tomar a medicação à força, para a mãe ficar no mesmo estado que ela ficava. Ou seja, ela está reproduzindo os atos de violência da mãe. E por quê? Porque a única figura que ela teve de guia para a vida, assim, uma figura de identidade, foi essa mãe. E mesmo quando ela descobriu o que a mãe fazia com ela, a identificação continuou, porque essa mãe era tudo para ela. Então ela fez com que ela se tornasse tão perversa, talvez, tão obsessiva quanto ela, mas sobretudo vingativa. Ela quer se vingar da mãe para que a mãe passe pelo que ela passou, sofra o que ela sofreu. Mas ao mesmo tempo ela está reproduzindo porque foi a única coisa que ela teve, a única pessoa que ela teve de identidade durante toda a sua vida. Então, a mãe não só adoeceu a filha fisicamente como psicologicamente, transformando ela em mais uma pessoa abusiva e disruptiva. Porque muitas vezes filhos que são abusados se tornam abusadores. E foi o que aconteceu no final do filme. Então, o Fuja, ele traz luto, obsessão, compulsão, possessão e também a reprodução do abuso. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, estou ficando por aqui, se inscreve no canal, comenta, compartilha com os amigos, que isso é muito importante. Eu quero ver os seus feedbacks aqui, me segue nas redes sociais, estão todas aqui embaixo. E não se esqueçam de compartilhar e manda aqui a mensagem para mim, pede a sua análise, pede um vídeo sobre alguma coisa dentro da psicologia, da psicanálise, da área de saúde, que eu irei responder para vocês em forma de vídeo, tá certo, gente? Muito obrigado, valeu de todo o coração, espero que tenham gostado e até a próxima.